Bem-vindos ao programa Vida Empreendedora. A cada programa eu trago convidados que falam como chegaram onde estão, seus principais desafios, seus aprendizados e deixam uma dica interessante para você, empreendedor. Hoje eu tenho o prazer de falar com o Celso Rangel, o comendador da música brasileira. Ele é músico, guitarrista, produtor musical, arranjador de diversos artistas da música popular brasileira, compositor e produtor de trilhas sonoras para cinema, teatro e televisão. Atualmente atua na área de produção executiva musical e sonoplastia, sound design, marketing artístico musical, projetos personalizados de empresa e na gestão de carreira artística, além de criação e produção de eventos musicais. Além disso, é criador do Brasília Jazz Festival, que é o primeiro festival internacional da música brasileira, que ocorrerá no segundo semestre do ano que vem, 2022, lá em Portugal, e contará com artistas brasileiros e internacionais interpretando temas brasileiros. Eu tive o prazer de conhecer o Celso Rangel através da Drica Lopes, que é idealizadora dos canais VLT Channel e Agent TV. O jeito sempre acessível, amigo e amável do Celso de ser me fez com que eu conectasse mais com ele, e por isso que muitas vezes durante entrevistas vocês vão escutar eu chamá-lo de Celcinho. Bem-vindo, Celcinho! É um grande prazer recebê-lo no programa Vida Empreendedora. Obrigado, Reni. Como é que você está, querida? Muito bom, uma honra poder estar aqui com você que me ensina tanto e a ter coragem a ser empreendedor, ainda mais agora no tudo que nós estamos passando, vivendo no mundo, né? Nós precisamos de pessoas que nem você. Eu que agradeço, Celcinho, mas conta um pouquinho, como que foi essa sua trajetória até chegar onde você está hoje em Portugal? Eu estou em Portugal vai fazer 2 anos agora, é pouco tempo, que na verdade porque teve um de pandemia, né, que tudo ficou parado, então, mais 2 anos. Antes eu fiquei muito tempo nos Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Brasil, fazendo os trabalhos, e aí eu fiz algumas coisas em Londres, eu sou jurado também de alguns festivais de cinema, né? Eu sou jurado do Grammy Latino, também da música, e aí eu viajo muito para poder fazer congressos, fazer palestras, e eu também aproveito nisso tudo que eu faço, eu gosto de estudar, né? Estou sempre bem informado, que isso é o que eu falo que é para as pessoas que estão pensando em empreendedorismo, a primeira coisa é a informação. Você tem que estar bem informado e você tem que estar muito seguro do que você está propondo a fazer da sua profissão, entendeu? Então não adianta, é o que eu brinco, né? Falo com meus amigos, com meus filhos, falo assim, não adianta você ficar só aí no YouTube, ficar pegando templates, as coisas. Não, você tem que pegar o manual, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu cheguei em Portugal porque eu estava indo aí o Trump, eu estava indo para os Estados Unidos, eu ia morar na Flórida, eu estava entre Nova York e Flórida, mas eu estava começando a ir para a Flórida porque eu tenho um trabalho muito forte com a música latina e com os artistas latinos. Mas aí teve aquele problema do Trump, que ele estava dificultando, ele estava com um problema muito sério com os brasileiros. O problema dele era os brasileiros, entendeu? Que eu não entendi até hoje, mas tudo bem. E aí eu comecei a dar entrada no meu Green Card, né, que era o Web 1, que é o de habilidades especiais, né, para quem tem currículo, quem tem alguma coisa. E aí tudo estava muito difícil, demorando muito. Aí o próprio advogado lá americano, ele falou, vamos esperar mais, porque estava todo mundo esperando, vários amigos também dando entrada em visto, seguraram. Aí foi um lance bom, porque quando estava no Brasil, estava no Rio já, e aí eu meio chateado, porque eu comecei a mandar currículo, né? Eu falei, vou mandar currículo de novo, vou mandar para a Globo, a gente conhece as pessoas, vou mandar para a Record, vou mandar para algumas produtoras, algumas gravadoras, a Sony, não sei o quê. Comecei a mandar. E aí eu me deparei com aquilo que todo mundo sempre falou e que não dá, entendeu? A pessoa bota lá que está precisando de um profissional com experiência, com currículo, aí você vai, na hora que você leva lá, o cara fala assim, o teu cargo, sei lá, vou inventar aqui, o teu cargo é para diretor, não é para ser produtor. Mas eu quero ser produtor.
Eu não quero ser diretor, estou precisando, a gente está precisando de trabalho, pô. Eu quero entrar. Se no futuro aí eu faço um plano de carreira ali dentro, porque tudo que eu fiz foi assim, entendeu? Pô, comecei na Manchete como guia, depois fiz chacrinha como assistente, aí virei produtor, fui andando, entendeu? A gente vai aprendendo e vai crescendo. Comecei como hold em estúdio de gravação, entendeu? Que era no Estúdio Havaí, na época o Roberto Carlos Maia gravava ainda na Central do Brasil, muito tempo atrás. Era rolo, tudo fita de rolo. Eu enrolava cabo. Até para enrolar cabo tem técnica, senão você quebra a malha, entendeu? Então, eu comecei como hold, dali fui assistente do técnico, depois fiz um curso, fui crescendo, virei técnico, aí virei produtor, aí comecei a tocar em banda de baile, comecei a tocar com os artistas, fui um dos primeiros músicos populares com João Carlos Assis Brasil a estudar. Fui fazer orquestração e regência na Federal do Rio de Janeiro. O mundo lá é músico erudito, né? O único popular. Aí o professor falou assim, vamos supor, uma professora de piano falava assim para mim, eu não tocava piano, pô, eu era guitarrista, entendeu? Aí eu falava assim, pô, qual a peça de bar que você toca? Eu falei, não, bar para mim é ali, é um pub, bar, brincando, né? Mas eu era um músico de ouvido, tinha um ouvido muito bom, já estava escrevendo, já entrei na faculdade já, porque tem uma peculiaridade muito interessante na música. É a única faculdade que, para você entrar, você tem que já ser músico, entendeu? Para você entrar para a faculdade de medicina, você não precisa ser médico. De direito, você não precisa ser advogado. Você não precisa nada, só passar na prova, que é a mesma prova que o músico faz. Só que nós temos uma habilidade para fazer. Se você não passar na habilidade, não adianta você passar no português, física, química, entendeu? E músico a gente já estuda desde pequeno. Então, a música é complexa. Quando você vê uma pessoa que entrou numa faculdade, você vê que ela já está há anos ali. Então, isso as coisas foram andando. Então, quando eu comecei a chegar lá depois, mesmo eu conhecendo todo mundo, porque eu já trabalhei para quase todas as emissoras de TV, entendeu? Às vezes eu trabalhava numa, mas eu também prestava serviço para as outras, porque eu era amigo do Johnny Saad, da Band, do Paulo Saad, e eu estava fazendo algumas coisas para a Globo, mas eu também conhecia o pastor da Record, eu conhecia o próprio Silvio Santos, que o Richard é meu amigo, o assessor dele, então eu acabei fazendo algumas trilhas para ele, mas nunca tive esse problema. Por quê? Porque eu nunca falei assim, eu não tenho concorrentes, eu tenho amigos, entendeu? Então, eu acho que no meu caso, como eu trabalho com arte, concorrência, para mim é uma coisa muito comercial, entendeu? Que hoje é uma falha que eu tenho, por isso que a Reni, minha amiga, eu fico assistindo tudo dela, aprendendo tudo, lendo tudo, os e-mails que ela manda toda semana, eu fico vendo tudo. Por quê? Porque é necessário hoje você saber entrar nesse mundo comercial, entrar nesse mundo, não dá para eu ficar, minha vida agora é difícil, para mim é difícil, mas é o que eu estou fazendo, entendeu? Então, aí o Léo Fiorito e a minha esposa, estavam conversando com ele, falou assim, pô, você conhece Portugal? Eu falei, não conheço Portugal, quer dizer, já fui só para tocar e ir embora, mas não conheço, não sei o quê, não, cara, você vai se apaixonar, porque Portugal mudou, é moderno, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que uns outros amigos fantasiaram um pouquinho, que é o que muita gente fala. Vou dar um exemplo, vou usar você, Reni. Não, Reni, se você vier para Portugal, você vai arrebentar. Aqui não tem ninguém igual a você. O nego falava, pô, Celso, cara, lá não sei o quê. Blá, blá. Aí na hora que você chega aqui, você começa a viver, você vê que não é nada disso, entendeu? Não é nada disso. Portugal já foi, é lógico, tem algumas coisas atrasadas ainda, decorrente 10 anos de comunismo, não sei o quê, que parou o país, mas agora ele está crescendo muito. Agora é lógico, nós, brasileiros, o que nós estávamos conversando antes, nós temos uma facilidade, tanto é que os brasileiros estão conquistando o mundo. Por quê? Porque nós somos, a nossa cultura é uma cultura que nós abrangimos muitas coisas, conseguimos fazer, é o que eu brinco, né? As mulheres, a diferença do homem para a mulher é que a mulher consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, o homem não. Só que os brasileiros, podemos considerar mulheres, porque os brasileiros nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. E quando você trabalha num ramo, você acaba, dentro daquele ramo, por exemplo, eu
eu vou fazer uma trilha para uma novela, vou dar um exemplo. O que o cara chega e fala assim, nossa, a sua trilha é diferente, você conseguiu entrar na cabeça do autor. Lá atrás, isso eu ouvi aqui, agora em Portugal, que eu fiz uma trilha que vai entrar numa novela, o diretor e o autor adorou, ficou, nossa, não sei o quê. Pô, mas você usou uma orquestra pequena, mas nem precisou, mas você captou certinho. Mas como é que você conseguiu captar? Aí foi uma palestra que eu dei para uma universidade, para os alunos, eu falei para eles, porque é o seguinte, deixa eu explicar para vocês que isso serve para qualquer trabalho, entendeu? Eu vou dar um exemplo nesse aqui. Exemplo, para não adianta fazer uma trilha, quando você vai fazer uma trilha para um filme, para uma coisa, não é só olhar para o filme, música romântica, pum, toca um pianinho. Música, rápido, vou tocar um rock. Não é isso, entendeu? Tem um lado teórico da música, porque para cada clima você tem um modo, e cada modo de harmonia você tem uma cultura. Ou seja, se você pega uma escala menor harmônica, se você pegar a melodia de uma escala menor harmônica, você vai lembrar ou a música nordestina brasileira ou a música espanhola, entendeu? De Paco de Lucia, já te remete àquilo. Então, se eu vou fazer uma música para Casa de Papel, entendeu? É espanhola, tem alguma coisa que eu preciso remeter à cultura da Espanha, eu já vou fazer uma música, não preciso tocar um violão flamenco, mas eu só começar a compor uma música dentro. Então, quer dizer, isso é a base, entendeu? Fora que antes de eu fazer isso, eu li o roteiro. E para ler um roteiro, você tem que saber ler um roteiro, entendeu? Isso eu aprendi lá atrás com Paulo Altran. Então, olha só quanto tempo eu era criança, eu fui sessão de design, ele precisava de alguém para ficar soltando a fita cassete no teatro, com as musiquinhas lá. Não, você precisa ler o roteiro para você saber a hora certinha que vai ler. Ele me ensinou a ler roteiro. Então, eu aprendi a ler roteiro. Então, quando eu recebo um roteiro, então, olha as bases. Então, tudo isso é uma base. Então, quando eu cheguei aqui, então, essa é uma grande diferença de Portugal, entendeu? Não só de Portugal, como eu vejo muito isso nos Estados Unidos, Europa, mas Portugal aqui é muito claro isso. Se você, eu vou dar uma brincadeira que o pessoal faz aqui, né? Fala assim, existe o eletricista e o trocador de lâmpada. Você chega para o eletricista e fala assim, pô, você pode trocar a lâmpada ali? Ele falou, não, eu não troco lâmpada, eu sou eletricista. Você tem que contratar um trocador de lâmpada. Você chama ele de trocador de lâmpada? Não, eu só troco lâmpada. Eu não sou eletricista. Você entendeu? Então, a diferença da gente começar a você poder chegar ao ponto de começar a empreendedor, e pensar em montar o seu negócio ou fazer alguma coisa, primeiro a gente tem que conhecer a cultura de onde a gente está. E o que eu estou fazendo, eu estou agindo dessa maneira. Até agora está dando certo. Primeiro, eu quis entender. Eu conheci alguns artistas famosos portugueses, porque eu queria conhecer eles, eu até gostava deles, sei que acabei ficando amigo de vários outros, muito bons, e que todos eles falaram a mesma coisa, eles iam para o Brasil e nada acontece, nenhum português acontece lá. Um ou outro que aconteceu, entendeu? Mas não, e por que os outros não acontecem? Eu expliquei para eles. São várias coisas. É a mesma maneira que eu estou chegando aqui. Primeiro, você tem que saber chegar. Se você chegar com arrogância, e se eu chegasse aqui da maneira que muitas pessoas falaram para mim, não, você vai arrebentar, você é muito bom, não sei o quê, eu ia tomar uma porta na cara, porque não é assim que a gente pode chegar, e aqui tem muita gente boa. O que eu estou fazendo para conseguir empreender, eu estou botar coisa no mercado aqui, eles não têm. Exemplo, qual é o nosso forte do Brasil? Em qualquer área, nós somos criativos. Por que nós somos criativos? Você sabe, Renê? Porque por causa da diversidade cultural que o Brasil tem, é tão grande que a gente acaba absorvendo um pouco de tudo. Então, a gente acaba, com essa cultura e essa política que nós temos, onde os governantes, os políticos, né? Não governantes, os políticos, fazem questão de que as pessoas não sejam instruídas para poder não tirar eles, entendeu? Aquele velho ditado. Então, fica com aquelas besteiras. Então, o que acontece? Então, nós somos obrigados a criar situações para poder sobreviver, para poder entrar no mercado. Então, isso tem um lado bom. O lado ruim é porque a gente rala e, às vezes, a gente perde. O que eu
o que eu falo, a gente fica 10 anos para aprender uma coisa que você podia ter aprendido em 3 meses. Entendeu? Por isso que eu falo, por isso que existe a universidade, por isso que é bom você ir para a universidade. Principalmente, eu falo para todos os meus amigos, para todo mundo, falo para meus filhos, para todo mundo. Cara, junta o dinheirinho, comece a viajar, saia do Brasil, vai passar as férias, começa pelo Paraguai, conheça a cultura do Paraguai. Cada vez que você vai, aprende uma cultura, você enxerga a vida das pessoas de outro lugar, você vê a simplicidade e você vê as coisas também. Quando você volta para sua casa, você já enxerga o seu país para um outro lado. Entendeu? Você começa a ter. Então, cada vez que você vai, aí depois você vai nos lugares, você absorve isso e você leva para o teu negócio. Você aprende a fazer isso. Então, o Brasil é isso. Nós somos criativos. Então, a diferença aqui em Portugal, estou investindo, lutando para conseguir no meu projeto, é justamente isso. Trazer uma coisa inovadora, tanto para o Brasil quanto para cá. Também eu quero agregar valor a eles, porque não adianta você só olhar para o seu próprio umbigo, né? Eu tenho que ser grato a um país que me recebeu. As pessoas nos recebem muito bem, ainda mais Portugal. Eles amam os brasileiros e recebem muito bem, entendeu? Então, nós temos que ser gratos. Então, eu tenho que envolver os portugueses nos projetos, nos negócios, entendeu? E também é interessante, porque eles trazem a cultura deles. E você cresce também, você não fica só com o teu negócio. Com certeza, o Celcinho, porque você está falando aí algumas coisas que eu até ia te perguntar, você já até está falando, isso é legal, né? Essas diferenças entre empreender no Brasil, empreender em Portugal, insights, né, que você teve em alguns lugares de ter, né, a criatividade brasileira, realmente, você tem toda a razão, eu acho que por a gente ter que sempre se virar tanto, vir de várias culturas. E eu acho que também nos permite também, às vezes, a gente ter menos preconceitos em relação a várias coisas. E isso também amplia mais a nossa criatividade. Mas assim, disso tudo que você está falando, assim, você já falou algumas diferenças bem interessantes entre empreender no Brasil e empreender em Portugal. O que você viu realmente de desafio, que aprendizados tem um monte, né? Mas também de desafios que você pode trazer para a gente, que você viu mais gritantes assim? O lado científico. Aqui, na Europa, de modo geral, mas aqui em Portugal, eu estou fazendo mestrado, estou no último ano de mestrado, adorando. E foi um desafio tão grande para mim. Estou com 55 anos, depois de 30 anos, sei lá quantos anos, 30 anos sem estudar. É lógico, eu estudo todo ano faço um curso, faço curso nos Estados Unidos, faço online, estou sempre no Brasil, estou sempre, que nem eu brinco, um cara fala assim, pô, assim, você tocou guitarra, nossa, você toca bem, não sei o quê, você estudou com quem? Cara, eu dou uma lista, eu falo, o quê? Tem um monte. Aí as pessoas falam assim para mim, eu sou um cara made in Brasil, entendeu? Eu sou made in Brasil. Por quê? Porque, cara, o talento dos brasileiros, ainda mais hoje, a tecnologia, tudo é tão forte. As minhas guitarras hoje são brasileiras. Eu uso guitarras Carroza e Wood, são brasileiras, entendeu? Eu uso muitas coisas que eu uso minhas são brasileiras, entendeu? E eu mostro para as pessoas ficam babando, entendeu? Então, o que eu falo em relação a essas coisas é que nós conseguimos levar a diferença, né? Você quis falar daqui do Brasil, não é isso que você quis falar? É justamente a parte científica. Aqui na Europa eles visam tudo a parte científica, ou seja, aqui não tem o achismo é depois. Exemplo, vou te dar um exemplo a nível profissional, em qualquer área. Se você pergunta para uma pessoa, fala assim, pô, você acha isso? Como é que eles falam? Eu acho isso, mas cientista tal, ou a tecnologia tal, a Microsoft ou a empresa tal, não seja qual ramo que você trabalhe, ela teve um artigo científico confirmando isso daqui. Mas eu não gosto disso. Ele dá a opinião dele, mas ele mostra o lado científico. Então, é esse ponto
que eu começo a levar para várias áreas. Começo a levar, durante a pandemia mesmo, começa a levar para aquela área, a área da saúde. Ah, porque um médico falou isso, outro médico, tem um médico na minha família que fala isso, outro fala aquilo. Eu falei assim, vem cá, você é cientista? Você é médico ou você é cientista? E tem uma diferença muito grande. Aí ele, então faz o seguinte, você acha que isso é bom? Então você receita isso aí, você assina e receita e manda para o paciente. Mas eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso não, porque você não confirma. Cientificamente, você não sabe se isso vai dar certo. Você já até usou isso e deu certo para algumas pessoas. Ok, bacana. Mas você sabe se isso aí? Você não sabe. Então, cientificamente, não sabe. Então, é a mesma coisa. Então, é muito... Isso é interessante. E isso é uma coisa que eu aprendi, eu estou aprendendo aqui. Isso, para mim, está sendo fantástico. E eu estou passando para os meus amigos, para as pessoas, estou passando para os meus filhos, para as pessoas. Isso é uma coisa que eu estou... Antes de você falar alguma coisa, você primeiro vai checar. E isso é maravilhoso. É que nem o mestrado. Estou fazendo mestrado de produção e tecnologia do som. Mas os meus professores mesmo falam, você não pode achar nada agora. No final, você dá o seu parecer. Mas agora você tem que cientificamente provar isso que você está falando. Então, quer dizer, na arte, e eu estou falando de arte, entendeu? Eu tenho que provar a minha arte cientificamente o que eu estou pregando. Isso é muito interessante, é um modo diferenciado de pensar mesmo, né? Porque o brasileiro é muito do achismo, você tem toda a razão. E daí aí não, você faz as coisas com uma base. Aí eu falo que o português ele é muito literal mesmo. O que ele fala é o que ele faz. Então muita gente fala, mas é óbvio. Não, é óbvio pra gente brasileiro, mas pro português não é óbvio. É o que você falou, de chegar no lugar, entender o lugar. Eu brinco que a gente tem que andar com os minhoca, né? Que é o bicho da terra. Porque daí você entende realmente a cultura local para você poder se adaptar e fazer o melhor para aquela cultura. E falando em cultura, Celcinho, fala um pouquinho desse teu... você está movimentando, né, esse festival, que vai ser ano que vem, quer dizer, você já está fazendo um planejamento para daqui a um ano, praticamente. Um festival que vai movimentar bastante o empreendedorismo local, né, em vários lugares, São Paulo, no Brasil também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Já estou há 10 anos com esse projeto. É um sonho de 10 anos, que na verdade era de 15 anos, 16, quase 20 anos atrás. Aí há 10 anos eu comecei a escrever, comecei a botar as ideias no papel. Aí foi depois que começou a vir a Lei Rouanet, né? Quando apareceu a Lei Rouanet, eu escrevi na Lei Rouanet, foi aprovado imediatamente, mas nunca consegui captar. Nunca consegui captar. Todo mundo é apaixonado pelo projeto, todos os artistas grandes, médios, pequenos, todo mundo. Não tem uma pessoa que eu apresento o projeto que não vem. E aí esse projeto são 3 vertentes, entendeu? Que eu acho que é fundamental, eu acho, né? No empreendedorismo, que isso eu aprendi com você na primeira vez quando você abriu a sua empresa, né? E você começou a falar sobre isso, você fez uma palestra no Instagram, eu fiquei pensando, e eu vi que, é isso mesmo, cara, eu tava pensando isso, mas não sabia se era certo. E porque primeiro é uma paixão, entendeu? Como eu fui eleito como comendador da música brasileira, eu tenho que, por ordem, divulgar. Eu sou um dos maiores divulgadores da música brasileira fora do Brasil, entendeu? Já apresentei para inúmeros artistas, entendeu? Só que eu não sou uma pessoa famosa, mas o meu network é muito grande e eu praticamente eu brinco, né, que eu apresentei a música brasileira para grandes nomes mesmo, que fizeram coisa e meu nome nunca apareceu, mas também não fiz porque eu sempre fui o cara do backstage, entendeu? Eu gosto de ser assim. Eu não sou igual a muitas pessoas que ficam, tem que estar na cara da revista, tem que fazer a divulgação, que foi não sei o quê. Que nem agora há pouco tempo, encontrei o pessoal do Olodum, né? Que eles eu ia fazer um trabalho com eles aqui. E aí o rapaz do Olodum falou assim, cara, que oportunidade maravilhosa, a gente está há mais de 20 anos, sei lá, 15 anos, 20 anos, querendo te agradecer, e não conseguimos te agradecer até hoje. Ser grato, você é como se fosse um padrinho do Olodum.
quê? Porque na época fui eu que apresentei o Lodum para o Quincy Jones, que chamou o Michael Jackson e foi gravar eles na Bahia, depois consegui fazer no Rio de Janeiro. Então, eu fui uma ferramenta. A gente fala, não, se não for... Não, fui a ferramenta. Como apresentei vários músicos brasileiros para grandes artistas, como teve, por exemplo, George Benson gravou música de gente que eu indiquei, Pat Metheny também, vários músicos interessantes, entendeu? Joe Secada, Julio Iglesias, Paul Simon, Sting, teve vários que eu teve o dedinho ali, entendeu? Mas isso é porque isso é uma das coisas, é o amor que eu tenho pela música brasileira, pela cultura e por ser brasileiro. O segundo é que eu aprendi, eu falo para as pessoas, eu não ter conseguido fazer no Brasil, queria ter conseguido, o meu primeiro projeto era fazer no Rio de Janeiro, consegui o apoio da Marina da Glória, ia fazer um lugar lindo, maravilhoso, na Baía de Guanabara, com músicos maravilhosos, Caetano, Gil, não sei o quê, porém, sempre eu sempre estou lançando artistas novos. Não estou pensando só no mainstream. O objetivo é a cultura. Então, só que eu sou meio assim, eu sou meio que um curador, e se eu fosse do mundo do futebol, eu falava que eu sou olheiro, né? Eu também ajudei muitos artistas brasileiros, muitos, que estão muitos famosos aí, eu que levei para a gravadora, eu que apresentei para empresários. Eu vou fazer isso com o festival. Então, e o outro lado, então, eu não ter conseguido de política, isso foi bom, que eu tive que aprender. Apesar que eu sempre fui político, né? Eu sei fazer política, eu sei dar e trocar, mas da maneira correta, entendeu? Sem subornar ninguém, sem corrupção. E a outra coisa que eu comecei a aprender há pouco tempo, ainda tem muito que aprender, é realmente você saber ser um gestor pelo lado empresarial. É uma das coisas mais difíceis, porque para quem mexe com arte, principalmente, porque eu sou pisciano, né? Então imagina, eu sou sonhador, eu quero ficar trancado no estúdio o dia inteiro, quero nem comer, quero comer nota, entendeu? Eu quero ficar tocando, não quero saber, eu não quero pensar em pagar quanto telefone, pagar luz, não quero saber disso, entendeu? Imagino, Celso, imagino, porque como você tem esse lado teu criativo, artístico, fazer essa parte mais planejadora, deve ser bem mais maçante para você, né? Nossa, demais. Exemplo, eu estava brincando. Uma época eu morei em São Paulo, eu fazia algumas coisas de publicidade, fazia jingles, não sei o quê, para agência, não sei o quê. Aí, às vezes, eu tinha uns amigos que era dono de agência de publicidade, outros era diretor de criação. Eles ficavam loucos, porque eu já criei vários comerciais, entendeu? Eu criei, porque eu tenho uma facilidade para criar tão grande, como vários festivais de música grandes, eu dei o nome, eu que criei, desenvolvi, porque o meu forte é o lance criativo. Qualquer pessoa, exemplo, aí quando eu vou entrar num evento, que às vezes não é nem de música, é um evento corporativo, qual é a base que eu tenho, que eu aprendi lá atrás, desde criança? Primeiro que eu tive a sorte de aprender com os melhores. Eu já comecei a minha vida com 6 anos de idade, com o seu César, que é o pai do Paulinho da Viola, com o Joel Nascimento, tocando bandolim, no Copa 7, que é um grupo de chorinho. Depois eu tive Salvador, com os Novos Baianos, aí, sabe, depois com o Dodô Osmar, o senhor Osmar. Então, aí depois Robertinho do Recife, Tim Maia, Roberto Carlos, Ney Matogrosso. Eu aprendi, eu tive, e são muito exigentes. Então, desde criança, você já ali, no meio trabalhando já como assistência, mas com aquela exigência, com padrão de qualidade, então aquilo ali já está encruado, entendeu? Então, meu lado criativo é muito forte. Então, eu crio as coisas. Pode ser um evento, eu penso sempre, eu penso no macro, eu não penso no micro, entendeu? Nos detalhes, né? Nos detalhes, não. É o que eu falo, exemplo, uma empresa, ela tem que, o gestor, ele tem que estar pensando no endomarketing o tempo todo, porque a empresa tem que ser bom para todo mundo, tem que ser boa para ele, tem que ser bom para os funcionários. Se é bom para você, é bom para os funcionários, então é bom para todo mundo. Então a empresa não tem como, entendeu? A empresa, e você acaba passando essa energia para o cliente. O cliente vai te visitar na empresa, ele respira o astral, ele respira qualidade profissional,
entendeu? Então, quer dizer, isso para mim é o principal. Então, voltando aqui, o Brazilian Jazz Festival, esse caminhar todo foi isso. E chegar em Portugal, eu me apaixonei, apesar que eu vou virar cidadão, porque meu avô era português, dei entrada na cidadania, e eu gostei muito e fui muito bem recebido. E vi que aqui, a cultura, para você ver, as pessoas falam que aqui... Olha o paradoxo das coisas, como muda. Quando a gente fala... nego fala que aqui é um país atrasado, né? O que é um país atrasado? Se você... Exemplo, se o nosso departamento cultural do Brasil, do governo, viesse fazer um estágio aqui, nosso Brasil ia ser melhor, se tivesse essa humildade de querer aprender, sabe, fazer gestão cultural, porque aqui é impressionante, o investimento cultural em todas as áreas, as empresas apostam, entendeu? E não tem lei Rouanet, tem edital e tem patrocínio direto. Tem os projetos e as coisas têm que acontecer. Que e acontece. legal. E tem a prestação de contas. Então, o que acontece? Na hora que eu apresentei o Brazilian Jazz Festival, eu apresentei dessa maneira. A Câmara de Cascais perguntou para mim, mas como é que você pensou nesse festival? Porque eu achei interessante. Eu falei, primeiro ele começou da seguinte maneira, eu viajava com os artistas internacionais, viajava em todo quanto é lugar. E vários amigos meus reclamam que todo aeroporto é parado, fala que é brasileiro, para, revista, não sei o quê. E eu sempre com o meu violão, como eu brinco, a gente brinca no Brasil, né? Eu com a minha viola no saco, entendeu? A tiracolo, eu entrava. Eu falei, Londres, o cara te revista todo, até cueca, vai ver tudo. Eu chego com a minha viola no saco, o cara fala, você é brasileiro? Eu falei, sou. Bossa Nova? Eu falei, pô, então Jobim, né? Ele falou, você gosta? Pô, é o melhor. Ele falou assim, nossa, apaixonado. Ele dá um sorriso, carimba, eu entro. Estados Unidos, pô, eu entro com violão. Os caras já ri, vê o violão, perguntam se é músico, não sei o quê, brasileiro. Ou seja, com isso, eu comecei a ver o respeito que o músico brasileiro, a música brasileira tem no mundo. Porém, os próprios brasileiros não valorizam. Infelizmente, né, Celcinho? Celcinho, nós estamos nos últimos minutos, por incrível que pareça, a conversa tá ótima, estou adorando saber, mas eu preciso mesmo que você me fale um recadinho rapidinho que você pode deixar aqui para os empreendedores que estão nos assistindo. O recado principal é o que eu falo, é justamente fazer isso que eu estou fazendo, que eu acho que dá certo, é ter os 3 pilares e principalmente ter o 3D. O 3D, que o grande Ayrton Senna sempre falou isso, entendeu? Você ter dedicação, determinação e disciplina. São as coisas principais que nós temos que ter para empreender no seu negócio e fazer. E ter a humildade, principal isso, a humildade de você foi para um caminho, não deu certo, você parar, voltar e recomeçar. Entendeu? Que legal! A humildade é a alma do negócio, saber que eu tive essa ideia, eu confiei, acreditei que isso não ia dar certo, mas o mercado não aceitou. Ok, vamos de novo, porque eu acredito, vamos mudar a estratégia, vamos de novo. Então, não pode deixar o ego não pode estar na frente do empreendedorismo nunca, entendeu? Que legal, Celcinho. Nossa, quero te agradecer muito. Essa é uma aula de muita informação. Deixei você falando. Você até porque... que é minha professora. Não, eu deixei você falando porque eu achei muito interessante muita coisa que você falou. E eu espero que você também, que está nos assistindo, tenha gostado e tenha tido bons insights com as informações do Celcinho. Gratidão, Celcinho. Obrigado, querida. Um beijo. Outro, tchau. E aí, gostou das informações que o Celso Rangel trouxe pra gente? São bem interessantes, não é verdade? Se você ficou com alguma dúvida, quiser fazer alguma sugestão, escreva aqui para nossa rede social. Vai ser um prazer poder te responder. Espero que tenha gostado e te vejo no próximo programa Vida Empreendedora. Até lá!